Me chamo Siléo Oliveira, sou pintor, desenhista e animador, mas sempre quis mesmo é trabalhar com a terra. Eu nasci e cresci em São Paulo, Capão Redondo, rodeado por tijolo e concreto armado, porém mesmo ali o mundo das plantas já me cativava. Hoje moro nos arredores de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, e tenho a oportunidade de cultivar parte da minha própria comida diretamente do meu jardim. Acompanhe essa série na qual mostrarei o meu sucesso e às vezes fracasso, ao tentar substituir o gramado do jardim por algo mais produtivo nesta minha horta na cidade. Nos Estados Unidos, a primavera vem com toda a força, repleta de surpresas, uma explosão de flores, o voo das abelhas em ritmo sincopado, o orvalho rendado em volta dos brotos. O solo nos chama. A temperatura é perfeita, é tempo de plantar vegetais, mas, ao contrário das hortas de antigamente, com suas fileiras retas e manutenção constante, quero criar sistemas que possam produzir com menos esforço. Embora o nosso terreno tenha uma boa área, várias árvores altas no quintal de trás me impedem de cultivar hortaliças lá. Então, restam os quintais da frente e do lado, que recebem luz solar direta. O cultivo de plantas comestíveis no quintal da frente é uma prática antiga, que somente agora está voltando a se popularizar. É o sistema mais sustentável para o cultivo de verduras e vegetais. Precisamos deixar para trás alguns conceitos insustentáveis e noções artificiais do que um jardim deve conter, de canteiro em canteiro, e descobrir outras dimensões de beleza e praticidade que a natureza pode nos ensinar. Nessa jornada estou experimentando, aprendendo e tentando diminuir um pouco do meu impacto sobre o meio ambiente. Como eu quero colher vegetais o mais rápido possível e aproveitar ao máximo o calor do verão, devo iniciar as mudas dentro de casa mesmo. Este processo é essencial em lugares de clima temperado, como nos Estados Unidos e extremo sul do Brasil. Em climas tropicais, isso pode ser feito do lado de fora. A vantagem de germinar sementes em copos ao invés de diretamente no chão é que isso protege os brotos de lesma e outras pestes enquanto pequenas. Eu uso o seguinte método para germinar mudas dentro de casa. Em um prato ou bandeja, com um guardanapo de papel, coloque água suficiente para umedecer o papel completamente. As sementes precisam dessa umidade para germinar. Polvilhe as sementes sem deixar que se amontoem em grupos. Em seguida, cubra o prato com plástico filme. Deixe-o em lugar quente e mais escuro. Eu gosto de colocá-lo em cima do aquecedor de ar. Esse método faz com que as sementes germinem com rapidez. Com cuidado, perfure o fundo de copos plásticos usando uma broca. Encha-os com substrato orgânico. Coloque-os em bandejas. É importante a utilização de copos flexíveis com lados lisos, porque facilitam o transplante e podem ser reutilizados. A única desvantagem desse método está no uso de plástico. Eu não gosto do plástico, mas ele tem algumas boas aplicações. Então eu guardo e reutilizo esses copos tantas vezes quanto posso. Assim que as sementes germinarem, eu as planto cuidadosamente nos copos. Essa é a parte mais tediosa e cirúrgica desse processo. Eu uso copos altos porque eles fornecem espaço para as raízes crescerem, e transparentes porque deixam mais luz chegar até as plantinhas. Como são copos grandes, as mudas podem crescer até o tamanho propício de plantá-las no solo do lado de fora. Isso garante que a planta não sofra tanto, fazendo com que ela cresça mais rapidamente. Esse método é especialmente adequado para as plantas que gostam de calor, como tomate, pimentão e berinjela. Este ano, eu estou plantando alguns dos meus vegetais e ervas favoritas. Se você é novo na jardinagem, comece com poucas plantas, com alguns dos vegetais que você gosta mais. Prepare-se para o sucesso e o fracasso. E se tudo der errado na primeira vez, continue tentando. Depois de ter plantado todas essas sementes, com cuidado, molhe o solo bem. Coloque as bandejas sob luz fluorescentes, com 6 a 9 centímetros de distância. É bom colocá-las perto de uma janela que permita a luz natural entrar para complementar o espectro de luz. Não utilize lâmpadas que produzem calor. É claro que em climas tropicais isso não é necessário. Você pode colocá-las do lado de fora, protegidas com um pouco de sombra. Cheque diariamente para garantir que o solo esteja úmido, mas nunca encharcado. Molhe com cuidado. Eu gosto de usar uma garrafa de água com buracos na tampa feitos com alfinete. Em algumas semanas, suas plantas estarão prontas para o plantio. É no início da primavera, quando ervas como orégano, manjerona, tomilho e alecrim crescem a trancos e barrancos.
Esse é o momento perfeito para colhê-las e fazer um incrível pão de ervas. Se você quiser começar a jardinar, comece com ervas. Elas são fáceis de plantar e produzem muito sabor. Para fazer esse pão, colete um bom punhado das suas ervas favoritas. Não exagere no alecrim, ele pode ser um pouquinho forte. Lave as ervas bem. Tire os caules das ervas, se eles forem fibrosos. Usando uma faca, pique as ervas em fininho. Em uma tigela grande, despeje 3 xícaras de água morna. Adicione 1/4 de xícara de azeite de oliva. Em seguida, adicione 2 ovos. Eles dão ao pão uma textura macia, mas você não tem que adicioná-los se você quiser fazer um pão vegano. Adicione 2 colheres de sopa de fermento biológico seco e meia colher de sopa de sal. Coloque 8 colheres de sopa de açúcar. Bata tudo junto e em seguida adicione 1 xícara de farinha. Adicione as ervas picadas e bata um pouco mais. Você vai gradualmente adicionar mais farinha, batendo o mais rápido possível para desenvolver o glúten e dar ao seu pão uma textura rendada e macia. Quando ficar difícil de bater a massa, use uma colher de pau forte. Continue adicionando farinha aos poucos até que a massa se torne uma bola. Sove a massa com as mãos por alguns minutos, adicionando farinha somente se necessário. O objetivo desse método é incorporar o mínimo de farinha para que o pão saia leve e aerado. Cubra a massa e deixe crescer por 1h30 em um local morno. Uma vez que dobrou de tamanho, divida-o ao meio e forme o pão. Coloque-o em uma forma de pão untada com óleo. Coloque azeite em cima e polvilhe um pouco de sal grosso. Deixe a massa crescer por 1h30. Então, asse em forno médio por cerca de meia hora ou até dourar, e o delicioso aroma de pão fresco inunda sua casa. Aguarde esfriar antes de cortá-lo. Em seguida, aprecie os primeiros frutos do seu trabalho, a olhar para o futuro sonhando com jardins de colheitas abundantes. Me acompanhe no próximo episódio, quando eu construo um canteiro Ugoculture. E plante também a sua, como eu estou plantando a minha horta na cidade.